O Dia do Sexo foi criado por uma marca de preservativos. O problema é que, enquanto a data ganha popularidade, o uso da camisinha cai. Uma das maiores pesquisas feitas sobre o comportamento sexual do brasileiro pelo Ministério da Saúde em 2008 mostrou que só 45% dos consultados usaram preservativo em todas as relações sexuais com parceiros ocasionais. Não estamos falando de parceiros constantes, não. Quando o companheiro é fixo, o uso da camisinha cai para 19,4%. Os dados são alarmantes se levarmos em consideração que as doenças sexualmente transmissíveis estão aí e não escolhem cara nem coração. O assunto é coisa séria e deve ser abordado desde cedo dentro de casa. Até porque quase 30% dos adolescentes brasileiros entre 13 e 15 anos já iniciaram sua vida sexual. O problema é essa conversa entre pais e filhos, que ainda é um tabu para muita gente. No estudo realizado pela Unesco em 13 capitais brasileiras em 2011, cerca de 40% dos adolescentes revelaram que obtêm informações sobre sexo com os pais. Os outros falam sobre o assunto com os amigos ou se espelham em celebridades. Olha o perigo. A mesma pesquisa indicou que os adolescentes que conversam sobre o tema com os pais são mais responsáveis, iniciam a vida sexual mais tarde e têm menos parceiros ocasionais. Ou seja, quanto mais se discute sexo dentro de casa, menos dor de cabeça. É por isso que no Estúdio I Mais Interativo o jogo é aberto sem tabu e sem vergonha. A gente quer saber como você conversa ou já conversou com seu filho sobre sexo. É isso, conte essa história pra gente, é só acessar o nosso blog, o endereço é g1.com.br/globonews, g1.com.br/globonews, você clica em Estúdio e manda o seu comentário ou sua dúvida pra gente, porque hoje a gente está recebendo aqui a terapeuta sexual e ginecologista, a doutora Júnia Dias de Lima. Prazer em tê-la aqui, doutora Júnia. Às vezes os pais congelam, porque a criança vem, às vezes, pequenininha, e na maior inocência fazer perguntas sobre sexo, direto ou indiretamente, digamos assim. Ouve, né? Ouve para todo lado, ouve, né? para tudo quanto é lado. E aí, às vezes, a gente tem, assim, a criança de 6 anos que ouviu na televisão. E camisinha? E aí, o que é camisinha, mãe? E aí tem que explicar, né? É, porque assim, tem mãe que fala assim, é a camisa que seu pai usa para trabalhar. Que nem outro dia ela viu uma criança numa cena de sexo e falou, mas isso aí que é sexo? Não, sexo tem o feminino e tem o masculino. Aí a criança ficou mais confusa ainda. Exatamente. Então, assim, o ideal é que a gente converse e não minta. Fundamental. Se você não souber, fala assim, filha, não sei, vamos pesquisar juntos. Mas jamais minta para a criança. Você já imaginou? Fala assim, camisinha. Então, camisinha é a camisa que meu pai vai trabalhar. E vai lá a criança para a escola e não, cara, eu sei que é camisinha que meu pai usa. Aí ainda corre o risco de sofrer bullying. E daí, cara, você... além, né? Exato. Porque às vezes eles se saciam com informações... Aquilo é pontual. E aí você sendo pontual, filhinho, é um saquinho de plástico que a gente usa adulto quando vai ter relação. Ponto. Entendeu? Quer saber mais alguma coisa? Quer perguntar? Mais importante, eu acho, para os pais é saberem o contexto. Da onde aquela criança ouviu falar daquilo. Isso é fundamental. Com quem ela anda, com quem ela está se relacionando. É um tempo que você ganha até para pensar rápido. Então, assim, o que é a camisinha? Pá, caramba, como eu vou responder isso? Mas aí ganha tempo. Filho, como é que você descobriu? De onde você ouviu isso? Onde você ouviu? Conta para mamãe. Ah, ouvi isso assim, mãe. Ah, então. Isso deu tempo de você pensar. Até porque uma vez, né, tem outro exemplo de criança, porque às vezes você acaba explicando além e a dúvida da criança era mais infantil. Exatamente. Teve uma que perguntou, papai, para que serve seu pipiu? Não, mas eu estou perguntando fora fazer xixi. Ele entrou em pânico e disse, mas como assim? E aí ela, como você ouviu isso? Aí ela queria saber se fazia cocô também por ele. Então, mas você tem que ter cuidado para saber, né? Exatamente. Não é, então você está perguntando de sexo, senta aí, meu filho, que eu vou dar aula de sexo para você. Não é isso. Tem que saber. Pega o quadro dele. Pega o quadro. O pai já entra em pânico. Na verdade, olha só, como eu sou obstetra, o que eu vejo? O sexo começa quando você fala para os pais qual é o sexo. Então, assim, vem a ultrassonografia com a pepequinha da menina. Aí eu falo assim, pai, a pepequinha da sua filha, você já escaneou para botar no Face?
Deus me livre, né, doutora? Deus me livre, isso a gente esconde. Horror, doutora. Que horror. Mas aí eu falei assim, mas se fosse o piu-piu... Você já ia exibir no outdoor. Seu filho tava em todos os faces. Doutor Leão, concordando. Doutor Leão, pai de homem. É, isso aí. Não. Eu não fiz isso, mas todo mundo realmente dá mais destaque. Não é? Exatamente. Então, assim, se você pega um menino, entrega para um pai, fala, pai, esse aqui é o seu menino. Ô, filhão, nós vamos juntos ao futebol. Pegador. Até sacode a criança. Aí você fala para aquele pai, toma aqui, olha só, a mesma criança é sua filha. Ô, princesinha do papai, tão querida, né, filha? Vai ser freira, eles ficam. Aí eles querem que ela seja Pode namorar freira. Depois dos 30. 40 às vezes. Eu já tive pai que queria, eu falei, você não vai querer netos? Mas isso, de alguma maneira, é nocivo para a criança, essa nossa cultura de proteção à menina? Olha só, é uma cultura machista? E isso é puro machismo, quer dizer, já começa as diferenças entre gênero, tratamento, como eu vou tratar a minha filha, como eu vou tratar o meu filho. E como eu vou falar de sexo está relacionado a isso também. Tem uma amiga minha que ela tinha nojo de sexo uma época, porque ela foi criada com tanta proteção e com a ideia de repulsão tão grande a coisa, isso é péssimo. Que ela foi ficando com nojinho. Ai, meu Deus, não quero. Isso é ruim, isso é feio, isso é sujo. Exato. É pecado. Então criam as crianças, porque o que eu costumo dizer é que educação não é só quando você fala assim, olha, sexo é isso. É o que você também não fala. E é principalmente espelhamento. Os pais aprendem, os filhos aprendem com os pais por espelhamento. Ele vê como você é, como você age e procura agir igual a você. Então, tem aquelas pessoas que falam assim, mas homem não presta, minha filha. Pronto. É péssimo. Traumatizou a criança para sempre. Não é para sempre, porque aí depende de quem é a criança. Mas quando isso é massacrado, sim, tem mulher que não presta. Tem homem que não presta? Tem. Mas também tem mulher que não presta, sim ou não? Tem, doutora Júlia, mulher que não presta? Não aqui, né, Flora? Aqui no estúdio é engraçado, não tem disso, gente. Vamos ver se nossas internautas estão alinhadas com esse raciocínio da doutora Júlia, de você realmente responder o que a criança pergunta. A Sônia Regina Patti diz, Maria, quando o assunto é sexo, acho que temos que responder somente o que a criança pergunta, sempre de maneira natural, com confiança, até porque hoje as informações chegam rápido pelos diversos meios de comunicação. É bem mais saudável que saibam por nós, com clareza e amor. Derek Moraes Silva, de fato, muitas crianças são curiosas e acredito que se não respondermos as perguntas que elas nos fazem, elas aprenderão de qualquer forma em outro lugar, na rua ou na escola. E o Renato Starassi, o método que usei para abordar sexo com minhas filhas foi o mesmo que meus pais usaram, total naturalidade, sem tabu nem preconceito, respondendo quando perguntado, sem rodeios ou metáforas, porque às vezes a metáfora pira a criancinha, né? Você começa a usar a sementinha, não sei o quê, agora que a criança fala, meu Deus, que mundo esquisito. Minhas netas ainda não estão nessa fase de perguntas, mas acredito que será da mesma maneira. Bom, antes de voltar, diga. Eu queria, complementando aí, tem uma tabela de idade, a partir de tal idade não existe mais cegonha, ainda existe cegonha foi aposentada. A cegonha ainda aparece nesse papo? Olha, para algumas pessoas ainda aparece, as pessoas vão ao consultório com muita dúvida para saber como é que vai falar. As pessoas ficam assim, mas doutora, como é que eu vou falar sobre sexo com a minha filha? Porque às vezes vai a filha e a mãe. E a mãe levando a filha pela primeira vez. Meu amor, do mesmo jeito que a gente ensina como tomar banho, como... É a mesma coisa. Você estava ensinando. Mas tem criança mais precoce, menos precoce, e o pai tem que se adaptar. Até porque tem acesso à informação diferente. Então, uma criança... Então... Pois é, tem internet, tem televisão, tem os coleguinhas, eles mexem naquelas maquininhas muito mais rápido do que a gente. Então, a gente tem que... Eu acho assim, fundamental é controlar com quem anda. Desde pequeno, saber o que é e não ficar assim, as metáforas, cuidado, hein? Olha, cuidado, hein? Com o quê? Exatamente. Porque esse cuidado, hein, para a criança passa a ter medo de tudo, é bicho-papão, não sabe do que estão falando. E criam bicho-papão, olha, você para, se não for no médico te dá injeção.
Gente, olha só. Que maldade. Nossa, mas aí também pai carrasco. Né? É, pai carrasco. Agora, É uma tentativa de controle. Então, assim, há que se ter um controle, acho até que tem que ter. Você não pode deixar a coisa solta. Mas com confiança e sem ficar brigando com a criança. Isso é um absurdo, meu filho. Isso não é a hora para você saber disso. É a hora que ele está perguntando. Então, se você está me perguntando da hora, é a hora que a criança pergunta. É a hora. O que tem que haver é um canal aberto para a criança saber que pode perguntar, que vai ter uma resposta. Você tem um filho que não pergunta muito. Eu não tenho nem filhos, mas você tem um filho que não pergunta muito. Não chega uma idade que você tem que começar a introduzir isso na vida dela? Tipo, mas às vezes as coisas aparecem. Então, assim, numa televisão que você vê uma cena, você TV, pode abordar. Eu acho que hoje em dia tem uns canais que tem um apelo sexual enorme, pô, de dia, enfim. Muito grande, muito grande. Então, por isso que eu acho que o assunto acaba aparecendo e se você já conversa com a criança sobre outros assuntos do seu dia a dia, você tem um bom canal de conversação com aquela criança, você consegue falar sobre essas coisas também.